eu sou a Mariana Veiga do Com a Faca e o Queijo na Mão e o vídeo de hoje vai para todo mundo que tá com aquela vontadezinha de fazer queijo, ou às vezes aquela vontade zona, mas não sabe bem por onde começar. Então esse vídeo é para você, queijeiro iniciante, mas também vale a pena assistir se você já tem um pouco de experiência para dar uma refrescada nas informações e eu acho que alguma coisa pode te ajudar também. O primeiro passo para quem quer começar a fazer queijo parece meio óbvio, mas não é muito óbvio não, viu? É ver ou ler a receita até o fim e entender todos os passos. Fazer queijo não é complexo, tem queijos que são complexos, mas para quem tá começando, tem bastante queijo que é facinho de fazer, muitos queijos que ficam prontos no dia, já vou falar disso daqui a pouco também. E saber quais são e saber todos os passos é importante para se programar, para saber se você está afim de fazer tudo isso e para saber se você tem todos os ingredientes. Quem já assistiu o vídeo do canal, quem já viu alguma receita de queijo, sabe que os ingredientes de queijo não são necessariamente super fáceis de achar no supermercado. É fácil de achar agora com a internet, mas não é aquela coisa que você abre a despensa de casa e tem tudo ali na mão e você consegue fazer. A ricota até é, mas falando em queijos em geral, você precisa se programar. Então você precisa ver a receita, ver se você tem todos os ingredientes. Não é qualquer leite que faz queijo. Você precisa de algumas coisas como, por exemplo, cloreto de cálcio, se você não estiver usando leite que acabou de sair da vaca. Você encontra fácil na internet, vou falar disso também. Mas você precisa ter tudo isso na mão. E quem cozinhou qualquer coisa na vida sabe que não é nem um pouco legal você estar no meio da receita e faltar algum ingrediente. Principalmente esses ingredientes que a gente só encontra pela internet, demora alguns dias para chegar, isso pode comprometer a sua receita completamente. Então, fica aí a minha primeira dica, assista ou leia a sua receita até o fim, vê se não tem dúvida, confere se você tem tudo em casa e aí sim começa a colocar a mão na massa. Isso me leva para a segunda dica, que é entenda o que está acontecendo, até porque se você não tiver algum ingrediente, você entende para que esse ingrediente serve e, quem sabe, você até consegue fazer alguma adaptação. Aqui no canal eu procuro explicar bastante sobre o que tá rolando na receita, eu não simplesmente jogo a receita. E eu explico justamente para as pessoas conseguirem fazer algum improviso, ou se elas quiserem usar em algum truque diferente na receita, elas conseguirem fazer também. Então é importante entender por que tudo isso está rolando. Quando eu falo de substituição, um exemplo ótimo de substituição é o tal do ácido cítrico. O ácido cítrico não é tão comum no supermercado, então é uma das coisas que você precisa se programar para ter em casa. Mas se você não tiver o ácido cítrico, em muitas receitas você consegue substituir por algum outro tipo de ácido. E tem dois ácidos que a gente super comumente tem em casa, que é o vinagre e o limão. Então, entender essas coisas, esses mecanismos e o que troca, por que troca, quando vai, quando não vai, é super importante para fazer uma receita de sucesso. Ah, outra coisa também que é super fácil de substituir é forma e prensa. Aqui no canal tem receita de como fazer uma prensa improvisada com 2 baldes e só já consegue prensar muito queijo. Não é todo queijo que precisa de prensa, então você pode também fazer queijos que não precisam de prensa. E também forma. Forma a gente consegue improvisar, já falei disso em outros vídeos no canal, com cano PVC furado na furadeira, que você tem uma forma linda, maravilhosa. Então, tudo isso a gente consegue improvisar, mas a gente precisa entender o que a gente está fazendo para a gente conseguir pensar na receita e fazer os nossos improvisos. Uma outra dica e esta dica serve para mim também, porque às vezes eu caio em umas tentações, umas ciladas aí. Se programe para fazer o queijo. Lembra lá atrás que eu falei para você entender o que a receita fala, ver a receita até o fim? Então, isso é muito importante porque alguns queijos, eles envolvem um comprometimento seu o dia todo. Porque você coloca o fermento, aí você coloca o coalho, prensa, escorre, tudo isso precisa de tempo para agir. E se você começar o queijo a partir daquela ordenha lá do fim do dia, das 6, 7 da noite, você vai começar a mexer no queijo. Algumas receitas, tranquilo, até, se você não dorme tão cedo, até umas 10, 11 da noite estão prontas. Ou não vão precisar de você na madrugada. Agora, outras, pode ser que avancem pela madrugada. E não sei de você, mas já aconteceu comigo, mas eu odeio ter que acordar às 3 da manhã para tirar queijo de prensa, virar de ponta cabeça e voltar, torcer para conseguir voltar a dormir de novo. Então, se programa. Eu, de vez em quando, pego, assim, faço uma linha do tempo mesmo no papel, marcando
começar a fazer o queijo. 1 hora, sei lá, dependendo da receita. 1 hora para agir o fermento, a cultura. Mais 40, 50 minutos para agir o coalho. Escorrer, não sei o que, prensar tantas horas, prensar mais tantas horas. E aí eu faço a conta e eu vejo se eu preciso começar a fazer isso 9 da manhã ou se eu consigo, eu compro leite aqui atrás e aí tem 2 horários da ordenha. Tem as 6 da manhã e 6 da noite. As das 6 da manhã eu posso buscar até as 9, senão o caminhão do laticínio já pega. Então eu já me programo tudo, assim, se eu vou começar buscando esse leite até as 9 da manhã, ou se eu consigo pegar na ordenha das 6 da tarde. Brie, por exemplo, é ótimo, porque eu consigo fazer tudo até umas 11 da noite pra dormir, porque não é prensado nem nada. Então é um queijo ótimo também, que no dia você não precisa de grandes preparos, o seu sono não vai depender da receita. Mas é isso, se prepara, saiba certinho quanto tempo vai consumir do seu dia a receita, e para não ter que acordar de madrugada ou tinha algum plano, ter que cancelar o plano, buscar o filho na escola e ai, o que eu vou fazer agora com esse queijo? Se programa que dá tudo certo. Uma outra dificuldade que as pessoas têm é de encontrar ingredientes. Como eu já falei, não é o tipo de ingrediente que a gente encontra fácil no mercado, que a gente abre a geladeira de casa e tem. Mas não se desespere. Na internet você encontra vários fornecedores de equipamentos para queijo e de ingredientes para queijo. Aqui no canal eu sempre recomendo a Rica-Nata. A Rica-Nata é um dos maiores e mais tradicionais fornecedores de ingredientes e utensílios para se fazer queijo no Brasil. Eles estão no mercado desde os anos 90 e eles são ótimos, eles têm um catálogo maravilhoso de produtos e ajudam bastante para quem manda e-mail tirando dúvida. Então eu do canal recomendo. E se você, nas compras na Rica-Nata acima de R$100, usando o cupom Mariana Veiga, você ganha 5% de desconto e ajuda o canal também. Então fica aí uma dica também de um ótimo lugar para você comprar ingredientes e utensílios para os seus queijos. Outra dica importantíssima que eu preciso também exercitar é paciência. Tenha paciência e não atropele processos. Essa dica, por exemplo, do dia todo de se programar, casa super bem com essa de ter paciência, porque não adianta sair por aí tentando apressar tudo, falar, não, isso aqui eu tenho que mexer por 1 hora, então eu vou mexer por meia hora, só que eu vou mexer mais rápido, tem que prensar por 4 horas a 10 quilos, então eu vou prensar por 2 horas a 20 quilos. Não funciona assim, não dá pra fazer esse tipo de conta. Queijo é paciência, a gente precisa dar tempo para tudo que tá rolando dentro dele se desenvolver, se transformar. Isso eu também já falei em outros vídeos, que paciência é fundamental. A gente é imediatista, tudo hoje em dia acontece na hora, é WhatsApp, é tudo acontecendo urgentemente. Queijo não é assim, queijo é um processo, é exercitar essa sua paciência, é curtir os momentos do queijo, é entender o que está acontecendo lá dentro para entender por que não dá para acelerar tudo isso, e nos vídeos eu tento explicar também um pouquinho mais, mas pode ter certeza que é um processo super legal, super gostoso. E se você está assistindo esse vídeo porque você nunca fez queijo, mas está com aquela vontadezinha de fazer, eu te garanto que é muito legal, é super gratificante depois quando você pega aquele queijo na mão e fala, é meu, eu que fiz e tá uma delícia. É muito, muito legal e vale a pena ter exercitado a sua paciência desta forma. Próximo ponto. Prepare sua casa para receber o queijo. Calma, não é o fim do mundo, não é um negócio de nossa, agora eu inventei de fazer queijo, minha vida vai ser em função disso. Não é nada disso. Mas precisa ter um pouco de adaptação. A gente que faz queijo em casa, em apartamento, a gente não tem a estrutura que os laticínios têm. Então o laticínio tem câmara fria, tem procedimentos para não entrar mosquito em casa, dentro do laticínio, botas, não sei o que. A gente, aqui e nos vídeos eu falo bastante também sobre os cuidados com higiene, mas a gente tá dentro de casa, então todo mundo precisa conviver junto, inclusive o queijo. Então, de novo, presta atenção na receita inteira, vê o que ela demanda, vê como que a gente precisa armazenar o queijo enquanto ele tá maturando, temperatura, umidade. Entenda tudo o que está acontecendo para você conseguir fazer as suas adaptações em casa. Se você não tem todos os equipamentos, é super normal não ter todos os equipamentos. Eu não tenho todos os equipamentos. Por muito tempo tive menos equipamento ainda, então nos vídeos eu procuro contar como se adaptar
uma escala doméstica dentro do apartamento, como que a gente faz os queijos. Não é para deixar de fazer queijo porque tá em apartamento, mas precisa se adaptar um pouquinho, tomar cuidado para se não passa gato e pode voar pelo no queijo. Então tenha o seu cantinho especial, por menor que seja o apartamento. Eu moro num apartamento super pequeno, mas sempre dá um espacinho. Eu fiz uma caixinha assim telada, porque daí eu coloco o queijo onde a superfície que eu não estiver usando no momento. Eu nem vou mostrar a bagunça que está a casa, porque assim, só isso aqui tá arrumado, o resto tá uma zona. Então eu tenho pouquíssimas superfícies de bancada, mesinha, então enquanto eu não tô comendo, o queijo vai pra mesa do almoço. Se eu tô comendo, o queijo vai aqui na bancada em cima do fogão. Então a gente vai, não tem problema nenhum, a gente vai mudando o queijo de acordo com a dinâmica da nossa vida, mas a gente tem que deixar aquele espacinho respeitando o queijo para não ter contaminação, não ficar falando em cima dele, nem nada. Mas confia, dá tudo certo. Este é o segundo apartamento que eu moro em que eu faço queijo. E nenhum apartamento era grande e sempre deu muito certo. Basta a gente lembrar que o queijo existe e dar um pouquinho de atenção para ele. Dá menos trabalho que filho. E vamos lá, se eu nunca fiz queijo na vida, qual receita que eu faço que é menos chance de erro, mais chance de sucesso, de felicidade, gostosura e tudo mais? Olha, tem queijos que a gente classifica como queijo para iniciante, mas mesmo os queijos de dificuldade intermediária, não descarte se for um queijo que você gosta e for o queijo que vai te animar a fazer. Eu falo isso por experiência própria. O meu primeiro queijo eu fiz há quase 10 anos e foi o queijo brie, que não é um queijo difícil de fazer, mas exige um pouco de traquejo. Mas eu fiz, deu certo. Deu tão certo que até hoje é a minha receita favorita de fazer e foi quem me motivou a sair fazendo todos os outros queijos. Então, escolha qual que é o primeiro critério. Acho que é o seu queijo favorito. Escolha o seu queijo favorito, até porque provavelmente é um sabor que você reconhece, então é um queijo que você consegue comer e falar, putz, tá um sabor realmente do jeito que ele tinha que ser. Vai te animar, porque é um queijo que você vai comer, é um queijo gostoso. É muito mais legal cozinhar uma coisa que a gente gosta do que uma coisa que a gente não gosta. Então, pensa na sua satisfação, na sua alegria. Então, acho que esse é o primeiro critério. Tem que ser um queijo que você gosta, um queijo que te faça feliz. Mas se você quiser ir pelo mais fácil mesmo, com menos chance de erro e que fique pronto mais rápido para você comer mais rápido e também se animar, eu sugiro alguns. Eu sugiro o queijo Minas Frescal. Eu acho que de todos os queijos que eu faço e que ficam prontos na hora ou quase na hora, o Frescal para mim é o meu favorito. É os passos mais fáceis de fazer, exige menos ingrediente e é uma delícia, principalmente para quem mora fora do Brasil como eu, que bate aquela saudade de queijo Minas, queijo Frescal. O queijo Frescal fica pronto no dia, ai, salgadinho, maravilhoso. Ainda mais quando encontro uma goiabada, fica melhor ainda. Então é um queijo gostoso que anima a gente, é ótimo para dar de presente para quem não conhece. E super recomendo o queijo Minas Frescal. Tem receita aqui no canal, eu vou deixar o link e é uma ótima ideia. O queijo coalho também fica pronto no dia. Ele demora um pouquinho mais para fazer. O queijo Minas Frescal, vamos ver, ele leva uns 40, 50 minutos para agir o coalho, mais uns 10 para mexer. Então, sei lá, em 1h30 o queijo tá pronto e mais pelo menos 3 horas para dar uma firmadinha. Então, ele já fica pronto. O coalho, ele demora um pouquinho mais porque você precisa mexer ele um pouco mais, porque você precisa secar ele para ele aguentar ficar gostosinho na brasa. Então, ele fica pronto no dia também. Exige prensar, que é um passo a mais também, mas prensa com 1 quilo também, tem receita no canal, você vai ver que é super fácil, você nem precisa de prensa, com qualquer pote de azeitona de 1 quilo que você tem em casa, você já consegue prensar ele. Então, também não tem problema nenhum, é um queijo que fica pronto em 1 dia, no mesmo dia, menos de 1 dia, e é um queijo bem gostoso de fazer, e é ótimo para quem tá começando. Ricota também tem receita no canal, e é um queijo super versátil, porque a boa notícia é que, ao contrário da maioria dos queijos, a ricota você consegue fazer com queijo com leite de caixinha, que é o leite UHT. A maior parte dos queijos, como por exemplo o Frescal e o coalho que eu falei, não dá pra fazer com leite de caixinha. Quem assiste o canal sabe por quê e sabe como improvisar, como usar outros leites e como se adaptar. Mas a ricota sim, dá pra fazer com leite de caixinha, então isso é ótimo porque a ricota é um queijo que você consegue fazer com o que você tem em casa, assim, saindo, abrindo a despensa, o leite de caixinha, o limão ou o vinagre e sal.
e uns temperinhos que você quiser, você faz a sua ricota, também fica pronta, sei lá, em meia hora, 1 hora, e você pode usar ela tanto cremosa como colocar ela na forma para ficar um queijo mais firme. Então é uma ótima receita também para quem quiser começar a se aventurar nesse mundo dos queijos. Mas tá aí, 3 dicas ótimas de receita de queijo para começar: frescal, coalho e ricota. Eu tenho certeza que você vai se animar com uma dessas. Mas nada te impede de já começar num nível um pouquinho mais avançado, como eu comecei no brie. Se é o seu queijo favorito, como é um dos meus, vai, seja feliz e que te anime a fazer outras receitas também. E por fim, se você for fazer uma receita que está aqui no canal, faça e conte pra gente. É muito legal saber, é legal porque motiva as outras pessoas, anima todo mundo, as pessoas veem que a receita dá certo, então elas se animam a fazer também. A gente tem uma comunidade aqui no canal do YouTube, entra aqui na comunidade que você consegue também postar foto, comenta nos vídeos, isso é super importante. Se você tiver dúvida, pergunta no vídeo, porque pode ser dúvida de muita gente. Eu recebo umas mensagens privadas com dúvidas que são muito comuns, então se em vez de mandar mensagem privada, comentar no vídeo, mais gente tem acesso a respostas, eu consigo me organizar melhor para responder também. E aí a gente vai criando uma comunidade cada vez maior de amantes de queijo. A gente tem perfil também no Instagram e no YouTube, é só procurar, e no Facebook, é só procurar por Com a Faca e o Queijo na Mão, e marca a gente, faz seus queijos, posta foto, que é muito legal, de verdade, assim, é uma das partes mais legais saber que as receitas de todo mundo deram certo e que as pessoas se animam a fazer. É isso, falei bastante, mas é pra, se você tá faltando um empurrãozinho pra fazer seus queijos, tá aqui um empurrãozão de 300 minutos de falatório, porque é muito legal, dá certo, não tenha medo, pode ser que dê errado, tem um monte de vídeo aqui no canal também explicando por que o queijo deu errado e ajudando a resolver, então não se desespere, dá errado pra todo mundo. Queijo só não dá errado pra quem não faz queijo, pra todas as outras pessoas do mundo. Se você faz queijo, queijo dá errado pra você também, dá bastante errado pra mim aqui, mas não se desanime, entenda por que deu errado pra continuar fazendo, mas dá muito mais certo do que dá errado. Então se anime, não tenha medo, faça suas receitas e conte aqui porque é muito legal saber. Um beijo, um queijo.